Deus, é isso que nós viemos buscar, uma água que não vai deixar mais, Pai amado, a nossa sede aumentar cada dia. Não a sede do mundo, mas a nossa sede por Ti, Senhor. Nós viemos Te buscar, Senhor. Nós viemos Te buscar, Senhor. Nós te amamos.
Muitas vezes nós só cantamos isso. Quantas vezes nos perdemos no nosso dia olhando mais para outras coisas? Esse é um tempo de posicionamento. Esse é o tempo de olharmos para Ele, não cantando por cantar, não falando por falar, mas que essas palavras se tornem verdade na nossa vida. O Senhor tem sido muito bom, nos dando ainda tempo para nos converter a Ele, para converter os nossos caminhos para o que realmente deve ser feito. Dia após dia as coisas estão se estreitando. Muitas vezes nos confundimos porque o Senhor tem aberto a mão e permitido algumas pessoas alcançar níveis que jamais alcançaram. Níveis de unção, nível de prosperidade na sua vida, em todas as áreas e também na financeira. Nós vemos algumas pessoas crescendo do nada esse tempo. E veremos nesse ano. Muitos aqui vão conquistar coisas que jamais conquistaram. Mas não se perca. Eu conversando com o Felipe no trabalho esses dias, nós temos entendido algumas coisas que alguns estudiosos têm falado sobre a geopolítica e sobre escatologia. Este é um tempo que o Senhor, acredito eu que como Ele fez no tempo de José, onde Ele permitiu que durante 7 anos as vacas gordas viessem e as pessoas pudessem e no Egito ali pudessem se abastecer para aguentar os próximos 7 anos que seriam de falência, onde não haveria nada. Assim vai ser nesse tempo. Muito que lemos na palavra, nós vemos o Senhor preparando para o que vai acontecer. E eu acredito que este é um tempo que o Senhor vai abastecer os seus filhos, para que eles possam ser bênção na vida de outras pessoas, para aguentar o que vai vir. Abra seu olho, meu irmão. Abra seu coração. Observe o que você tem feito, o que você tem buscado. Observe o que você tem vindo fazer neste lugar. Observe o que está sendo pregado neste lugar. Não é à toa. Que o seu coração possa estar cheio de verdade. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém tão belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém tão belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. Senhor, ninguém mais belo como tu, Senhor, não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há
receba nosso louvor, a nossa adoração, como um perfume suave, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, Tu és doce, Tu és puro, Senhor, e não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Espírito Santo. A Tua pureza nos constrange, Senhor. A Tua pureza nos constrange, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados agora, Senhor. Para que nada, Senhor, faça separação entre nós e o Senhor. Nós nos humilhamos, nós nos arrependemos pelos nossos pecados, Senhor. Sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Nós consagramos este ambiente ao Senhor. Entregamos a nossa vida. Entregamos, Senhor, tudo o que nós somos ou temos ao Senhor. Porque nós somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Pai, que todo demônio bata em retirada agora deste lugar em nome do Senhor Jesus. Para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo. E os escolhidos a dedo pelo Senhor tendo poder e autoridade aqui neste lugar. Eis-nos aqui mais uma vez, reunidos no nome que é sobre todo nome, o nome santo do Senhor Jesus, no qual nós nos prostramos agora, Senhor, em reverência, te dando a honra e a glória em tudo e em todos. Pai, eu repreendo o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo fluindo, Senhor, através dos meus lábios. Que a Tua palavra venha ao encontro do nosso coração para que continuemos a ser edificados pelo Senhor a cada culto, a cada dia, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, cumpre em nós. Obrigado, Senhor, pelo cumprimento do Teu propósito na vida de cada um aqui, Senhor. Que o nosso coração nessa noite, ele já é uma terra extremamente fértil, para que a Tua palavra venha frutificar em nós, para que o Senhor receba o fruto na vida de cada um de nós, Senhor. Tudo isso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado
e temido entre as nações, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, família. Aleluias. Para quem eu não vi ainda, feliz ano novo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue resplandecendo o rosto dele sobre ti. E que ele continue te dando a paz. Em nome de Jesus. Amém. No culto de ano novo, o Senhor falou poderosamente ao nosso coração, dizendo-nos a palavra do Senhor que há em Eclesiastes capítulo 3, mas não precisa abrir não, Bruna, por favor, só para a gente recapitular um pouco, para que você entenda o que o Senhor continuará fazendo aqui neste altar. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu gosto muito de discernir o que o Senhor vem arquitetando em nosso meio, no meio dos tempos. Amém? E eu amo fazer isso, ver o que Ele está discernindo o que Ele está falando, discernindo o que Ele está arquitetando em nosso meio. E eu só fico vislumbrando o que Ele está construindo, o que Ele está fazendo. O meu coração se exulta no Senhor, se alegra no meu Salvador. Amém? Glória a Deus. E nós falamos a respeito de Eclesiastes capítulo 3, verso 1, em que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Em tudo, o Senhor predeterminou um tempo. Nós falamos a respeito do crente imaturo, que precisa mudar a sua mentalidade. Nós falamos a respeito do crente que estava ali no deserto, quando eles saíram, os israelitas que saíram do Egito, aonde eles tinham a oportunidade de viver o sobrenatural da parte de Deus. E eles viveram o sobrenatural. Porém, quando foi para tomar posse da terra prometida, infelizmente eles olharam para dentro deles, para a condição humana deles, murmuraram e deixaram de viver e tomar posse da terra prometida. Nós falamos também que no deserto há o maná, no deserto há provisão, no deserto tudo vem facilmente para cada um de nós. Mas quando foi 40 anos depois, mais de 1 milhão de homens tinham morrido, sem contar mulheres e crianças, e somente 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, com a nova geração que havia nascido no meio do deserto. Eu não sei se você nasceu no meio do deserto ou se você nasceu em tempos bons, mas há um segredo para aqueles que nascem em meio à dificuldade, em meio à aflição. Há um segredo tremendo para aqueles que nascem não em tempos de paz. Eu não sei se você sabe, mas os maiores avivamentos na face da terra foram liberados em tempos de aflições. Em tempos onde a Inglaterra, onde os vários diversos países estavam em tempos sombrios e obscuros. Foi assim no tempo de Wesley, foi assim no tempo de Wycliffe, foi assim no tempo de Evan Roberts, foi assim no tempo de todos os grandes avivalistas. O país passava por uma situação dificílima, tanto moral quanto espiritualmente falando. E aí, em meio a isso, Deus levanta um homem disposto a obedecer. Como Deus levantou 2 homens naquela geração, onde toda geração ela tinha sido eleita para ser o povo de Deus. Era o povo escolhido do Senhor. Muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Mas poucos ainda são os que se deixam escolher. E quando aqueles homens foram para entrar na terra prometida, Deus parou Moisés, e disse assim: olha, eis que eu coloco de vocês hoje a bênção e a maldição. Vocês precisam escolher. Se vocês escolherem a bênção, se vocês escolherem ser obedientes, a bênção de Deus acompanhará vocês todos os dias. Porém, se vocês não obedecerem ao Senhor, infelizmente as maldições também alcançarão vocês todos os dias. Na terra prometida, ali já dentro da terra prometida, o maná cessou, as facilidades de Deus cessaram, porém o povo aprendeu o que era tomar posse da terra prometida, tomar posse de todas as promessas da parte de Deus.
Receber a promessa é muito fácil, mas tomar posse dela vai exigir tudo de mim e de você. Não vai ser fácil. Tomar posse da promessa vai exigir tudo de nós, porque é aí que vem a minha e a sua parte no contrato. Deus faz a parte dele, que é prometer. Agora a minha e a sua parte vai exigir tudo de nós. Se nós não negarmos todo o nosso eu, nós não tomaremos parte na nossa promessa. Nós não tomaremos parte em tudo que o Senhor tem feito nessa geração. E o interessante é que, refletindo essa semana, Deus dá para o homem a alguns 50, a outros 60, a outros 70 anos de vida, para terem a oportunidade para colaborarem com o que Deus está fazendo na terra. Você já imaginou o que é isso? Já refletiu sobre isso? A oportunidade que Deus nos dá para sermos colaboradores. Não é a palavra do momento agora, ser um colaborador? Não é mais funcionário, é colaborador. Ser um colaborador de Deus na face da terra. Tudo que o Criador arquitetou, desde a fundação do mundo, está passando agora pela minha e pela sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se dependesse de mim e de você, como Josué e Caleb ali, os únicos dois que entraram na terra prometida daquela velha geração, porque não mudou a sua mente, porque pensavam ainda como escravos no Egito, porque não quiseram simplesmente mudar a sua atitude, mudar a sua forma de pensar. Ei, quando a gente começa a conhecer o Senhor, tudo em nós precisa mudar. O nosso eu precisa nascer de novo. Sabe o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, você é mestre em todo Israel. Nicodemos era um dos maiores doutores da lei. E ele falou assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para que você venha viver o novo de Deus. Nicodemos, sendo mestre, ele falou: mas como isso? Como que eu vou nascer de novo, Senhor? Era exatamente isso que Deus estava propondo lá no Egito. Quando os israelitas saíram da terra do Egito, da terra da servidão, para entrarem na terra prometida, na terra de Israel, o Senhor exigia uma mudança de mentalidade, um novo nascimento. É impossível o Senhor derramar vinho novo em odre velho. É impossível o Senhor derramar vinho novo em odre que pensa da mesma forma como não conhecia o Senhor antes. É impossível o Senhor derramar. E o detalhe é que nós queremos o vinho novo, nós queremos a presença, nós queremos tudo da parte de Deus, porém não fazemos simplesmente a nossa parte, que é tornarmos um odre novo, um recipiente novo, um homem novo, uma mulher nova no Espírito, para que Ele derrame o vinho novo em nós. Muitos homens e mulheres de Deus, eu falo isso com muito pesar no meu espírito, vão pedir a vida inteira para receber o vinho novo da parte de Deus. Porém, mas se não mudar a forma de pensar, a forma de viver, a forma de agir, a forma de ser, passarão somente pedintes a vida inteira para o Senhor, por um vinho novo. E eu quero te perguntar nessa noite, se dependesse de mim e de você, o quão longe os planos de Deus iriam nessa terra? O quão longe a promessa de Deus iria se concretizar? Os sonhos de Deus iriam se concretizar? Se eu ou você fôssemos o último homem ou a última mulher na terra, se dependesse somente de nós, quão longe essa palavra iria? Quão longe esse evangelho iria? E é interessante que o quanto mais nós nos tornamos um novo homem, uma nova mulher no Senhor, já vamos entrar na palavra para que você entenda onde nós precisamos chegar nessa noite. Quanto mais você se torna um novo homem, uma nova mulher no Senhor, obedecendo a palavra dEle, mais de repente você passa a discernir os ambientes proféticos pelo qual o Senhor te insere, as situações pelas quais você tem vivido. O homem que é carnal, ele pensa como a carne, ele entende como a carne. Mas o homem que está se tornando um homem espiritual, uma mulher espiritual, ele vai pensar sobrenaturalmente, ele vai pensar como o Espírito. E ele começa a discernir todas as coisas através do seu Espírito. Ele começa a discernir todas as coisas através do seu Espírito. Eu tenho a certeza, nós já falamos aqui, o homem ele é Espírito, alma e corpo.
Você já conseguiu identificar quando é a sua alma que está falando ou quando é o seu espírito que está falando? Você já conseguiu identificar isso? Você sabe identificar isso? Quando é a sua alma que está falando? Vou te dar um exemplo bem básico. Um marido e uma mulher, quando eles discutem por qualquer situação, qualquer, bem básico, sabe quem está falando ali? É a alma, é a pessoa sendo almática, é a expressão do seu interior. Porque o homem e a mulher que são espirituais, eles vão entender que um casamento é sagrado e que um está ali para ajudar e abençoar a vida do outro, para que os dois sejam um e que desçam no Senhor. Eu falo isso para a minha vida também. Sabe, quando a sua alma se expressa, é quando você olha o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no nosso olho. E quando eu não enxergo a trave que está no meu, é a minha alma se expressando, porque eu estou julgando o meu irmão, eu não estou abençoando a vida dele, eu não estou encorajando a vida dele. Isso é a minha alma se expressando. Sabe quando é a minha alma se expressando? Quando os frutos da carne falam mais alto, que está em Gálatas capítulo 5. É a minha alma se expressando. Isso é um homem almático, uma mulher almática. Mas o homem e a mulher espiritual, ele vai entender as coisas conforme o Espírito Santo de Deus, conforme a palavra de Deus. E de repente ele começa a obedecer e obedecer e obedecer a Deus. Ele vai criando um nível de santidade extremo no Senhor, que de repente ele está morto na sua carne. De repente ele não se importa mais com nada. De repente nada tem mais valor. Porque ele entende que por meio do Senhor, para ele e por ele, são feitas e foram feitas todas as coisas. E aí nós passamos a discernir a vida de uma outra forma. Nós começamos a enxergar o mundo de uma outra forma. Nós começamos a enxergar a nossa vida de uma outra forma. As situações pelas quais nós passamos de uma outra forma. Porque passamos a enxergar com os olhos do Espírito. E não com os olhos da alma. Nem da nossa carne. E quanto mais nós discernimos, mais o Senhor nos dá discernimento. Quanto mais nós nos santificamos e mais obedecemos a palavra, mais o Senhor nos revela ainda mais. E eu achei interessante nessa tarde que o Senhor me levou à vida de um homem e uma mulher, em que o Espírito Santo de Deus ainda não estava liberado sobre a terra. Jesus ainda estava vivo na terra. Todos nós sabemos que para que o Espírito Santo viesse, o Senhor Jesus precisava morrer na cruz, ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus, e aí ele liberaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Aí sim o Espírito Santo vinha. Mas de vez em quando os homens recebiam a visitação da presença de Deus, muito esporadicamente. E o interessante é que a palavra de Deus diz que havia um homem que era cheio do Espírito Santo, mesmo sem o Espírito Santo ser liberado na face da terra. Pode isso? Pode isso? Se falar para o homem carnal, não, mas para o homem espiritual pode, porque Deus pode todas as coisas. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, a partir do capítulo 2, verso 21. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nas palavras que saem. Eu sei que você já presta atenção, mas a partir de hoje, a partir do culto passado, palavras que começaram a sair deste culto, deste púlpito, transformarão a tua história de vida, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor já está transformando a história de muitos aqui nesse lugar, nós já temos visto a olhos nus, mas ainda não é nada comparado perto ao que o Ícaro falou aqui agora há pouco. Grandes coisas estão por vir para os escolhidos do Senhor, a dedo pelo Senhor, neste lugar. Aí você vai olhar para dentro de você e vai falar, eu? Gideão também olhou para dentro dele e falou, eu sou o menor da casa do meu pai. Não se preocupa não. Não se preocupa não. Deus é especialista de pegar alguém lá de baixo e colocar lá em cima. Lucas capítulo 2, verso 21. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, no caso o Senhor Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus como o anjo o havia chamado antes dele ter sido gerado.
Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Olha o que os pais do Senhor Jesus estavam fazendo com o filho. Estavam cumprindo a lei. Eu e você, como pais, estamos ensinando os nossos filhos no caminho que eles devem andarem? José e Maria estavam levando o Senhor Jesus para ser circuncidado. E após ser circuncidado, eles estavam indo para Jerusalém. Ou seja, a lei estava sendo cumprida. E para oferecerem um sacrifício segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Imagina só, eles iam oferecer uma oferta a Deus no templo. 1 rolinha ou 2 pombinhos pelo Filho de Deus. Uau, é demais o meu entendimento isso. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Simeão, ele servia no templo. Simeão, eu vou contar um pouquinho sobre Simeão para você entender o contexto. Simeão servia no templo, ele já tinha idade avançada. Quantas crianças não entravam no templo? Quantas famílias não entravam no templo? Me diz. Tinham aproximadamente 18.000 sacerdotes naquele tempo. E coube a Simeão estar ali naquele exato momento. Era o turno dele, era a vez dele estar ali. Quantas crianças não passaram por ali? Era como o profeta Samuel, quando foi na casa de Jessé, aonde Deus mandou ele ungir um rei. É esse o primeiro? Não, Senhor, não é esse. É o segundo? Não, não. Mas acabaram-se os seus filhos? Não, tem mais um que está lá no pasto, pastoreando as ovelhas. Manda chamar ele. Quanto mais obediência eu e você temos, mais discernimento nós teremos do mundo espiritual e de tudo, igreja. O que Simeão era? Era um homem justo, piedoso. O que é um homem justo? Era um homem que cumpria a palavra de Deus, era um homem que obedecia aos preceitos e os mandamentos do Senhor. E o que era um homem piedoso? Era um homem que amava extremamente ao Senhor. Isso é a piedade, isso é o amor do Senhor. Era um homem que amava ao Senhor sobre todas as coisas. Assim era o coração de Simeão. E o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo estava com ele, e o Espírito Santo revelava as coisas para ele. Assim como eu e você temos a mesma oportunidade de colaborarmos com a agenda de Deus, colaborarmos com o que Deus está fazendo, Simeão também teve a oportunidade, diferentemente dos outros 17.999 sacerdotes, que também observavam as crianças passando pelo templo. Mas a palavra de Deus diz que somente aquele homem observou aquele acontecimento, só ele soube discernir aquela situação. Somente ele soube entender o que estava acontecendo. Sabe, quando você olha para o mundo aí fora, você consegue discernir o que está acontecendo? Quando você olha para o noticiário, você consegue discernir o que Deus está fazendo? Se você tiver entendimento na palavra, certamente você vai conseguir discernir. Continuando, volta um pouquinho, por favor, Bruna. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele, conforme a lei ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele pega nos braços o menino
como a muitos meninos ele havia pegado toda a sua vida, mas ele entendeu no seu espírito que aquele menino era o Filho de Deus. Ele entendeu que aquele menino era o escolhido, era o Messias, preparado por Deus desde a fundação do mundo. Simeão entendeu. E por que ele entendeu, igreja? Porque ele teve a revelação de que aquele menino era o Cristo. Por causa da pureza do seu coração, por causa da sua devoção a Deus, por causa da sua obediência ao Senhor, pela forma pelo qual ele era em Deus. E vamos continuar na palavra. Pode passar, Bruna. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino será posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a sua alma. Estava lá também. Eu amo esses também de Jesus na palavra. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já era de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois de casamento. Preste atenção, o sacerdote estava ali, agradecendo a Deus porque ele já estava com o Salvador nos seus braços. Mas também havia uma outra mulher chamada Ana, profetisa do Senhor. Essa mulher tinha sido casada somente por 7 anos, e o Senhor havia recolhido o seu esposo, ele havia morrido. E essa mulher fez o quê? Ela perseverou na oração e no jejum no templo, buscando ao Senhor. Ela passou o resto dos seus dias somente buscando ao Senhor, somente adorando ao Senhor. Olha o entendimento, olha a mente de uma mulher dessa. Se fosse uma mulher almática, o que faria? Deus, eu preciso do marido. Deus, eu não posso ficar sozinha. É ou não é? Fala a verdade. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso de sustento. Sabe qual era a situação de uma viúva naquela época? Se a mulher ficasse viúva, ela estava totalmente empobrecida. Porque quem provia a casa era o marido. A mulher não trazia provisão para casa, igreja. Essa era a situação dela. Ela dependeria de casar com o irmão mais novo, com o sucessor do seu esposo, só que não aconteceu. Ou ela dependeria das esmolas ou ofertas de alguém que abençoasse a vida dela. Essa era a condição de Ana, só assim, só isso. E ela fez o quê? Ela se consagrou ao Senhor. Quando Deus nos tira algo, nós temos a oportunidade de preencher aquele vazio totalmente com a presença de Deus. Uau! Quando Deus nos tira algo, nós temos a oportunidade, igreja, de realmente identificarmos se o nosso espírito está falando ou se a nossa alma está falando. Se Ana fosse uma mulher almática, ela estaria gritando aos 4 cantos, reclamando com Deus, blasfemando contra o Senhor. Mas ela era uma mulher espiritual que ela orava e jejuava e buscava o Senhor. Automaticamente ela continuou fazendo aquilo. Ela continuou adorando o Senhor. E ela também, dentre todos os que estavam naquele lugar, ela teve o discernimento que o Filho de Deus estava ali também. Somente Simeão e Ana tiveram um discernimento de que aquela criança era o Filho de Deus. Era o tão sonhado e esperado Messias e Salvador. Por quão menos coisas eu e você choramos na vida. Sabe, a vida não é sobre ter, igreja. Jamais foi sobre ter. Não é. Se você acha que a vida é sobre ter, você esquece. Está totalmente errado. A vida é sobre ser igual ao Senhor Jesus.
é ter a mesma forma e sentimento que Ele teve. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas Ele vai te acrescentar naturalmente. Não precisa correr atrás das coisas, as bênçãos de Deus vão correr atrás de você. Não foi isso que nós falamos no culto do dia 1º, dia 31 de dezembro? Todas as coisas vão correr, as bênçãos de Deus vão correr atrás de mim, você. A bênção de Deus vai correr atrás de uma terra fértil para quê? O semeador vai depositar a semente dele numa terra que seja fértil ou uma terra não fértil? O Senhor vai derramar, vai depositar a semente dele sobre uma terra fértil, em uma terra fértil, para que essa semente venha gerar frutos, para que o Senhor venha colher. Tudo isso é questão de maturidade. Foi tudo isso que o povo, ao sair do Egito, eles não quiseram mudar a sua mente. Eles ainda tinham a mente de escravo. A mente de escravo, que é a mesma mente que nós tínhamos quando não conhecíamos ao Senhor. Essa é uma mente de escravo. Essa é uma mente de servo. Mas uma mente que se renova no Espírito. Ela vai se transformando dia após dia. Ela vai conhecendo a palavra e mudando a sua vida. Ela vai conhecendo a palavra e sendo transformada. Algumas situações demoram mais que as outras, mas pelo amor de Deus, nós precisamos se amadurecer o mais rápido possível, igreja. Deixarmos de ser almáticos para sermos espirituais. Deixarmos de ser almáticos e sermos espirituais. Conversando com um amigo, um grande homem de Deus na semana, ele falou: Luiz, todas as igrejas da terra, o Espírito está movendo da mesma forma. A igreja está conhecendo verdadeiramente o Senhor Jesus a partir de agora. Nós estamos num tempo em que a igreja vai conhecer verdadeiramente ao Criador. Não pelas suas mãos, mas simplesmente pelo que Ele é. Simplesmente pelo que Ele é. Imagine eu e você. Se eu chegar para o meu pai já é morto, mas se eu chegasse para ele todo dia: pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me dá aquele outro, pai, eu preciso disso, preciso daquilo, como que o pai seria? Se o seu filho fizer isso com você? Né, Henry? Não, você não faz isso, filho, tô brincando. Não, o Henry não é assim. Nem os meus filhos são, graças a Deus. Eles morrem de vergonha quando eu falo o nome deles aqui. Glória a Deus. Aleluia. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já era de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Permanecendo viúva por mais quanto tempo, igreja? Ah, se fosse eu e você. Ela não se afastava da onde? Ela não se afastava do templo. Ela não se afastava do templo. Ela tinha entendido o que Davi entendeu. Ela tinha entendido o que Davi entendeu, que era estar na presença de Deus. Sabe qual era o maior sonho do rei Davi? Era construir um lugar, uma casa para a habitação do Senhor. O maior sonho do rei Davi era esse, e ele morreu sem cumprir, sem concretizar o sonho dele, mas ele preparou tudo para o filho, para Salomão construir o templo. O sonho de Davi era construir uma casa, uma habitação para o Senhor. E pasmem, sabe quem é a habitação de Deus nos dias de hoje? Somos eu e você, igreja. Eu e você somos a habitação do Deus vivo. E sabe o que a igreja tem feito nos dias de hoje? Negligenciado de ser a habitação do Deus vivo. A igreja adora tudo menos a Deus. A igreja faz tudo menos para Deus, muitas vezes. Eu fico imaginando se Davi fosse vivo nos dias de hoje. Nós temos um ditado, às vezes eu costumo falar um ditado. Se Davi fosse vivo, ele passaria uma faca no meu pescoço e no seu, por negligenciarmos o Espírito Santo de Deus. Ele tinha um sonho de construir o tabernáculo de Deus, o lugar para a habitação do Senhor. E eu e você somos o lugar que Ele habita hoje. Imagine Davi sendo chacoalhado dentro do túmulo hoje. Se fosse possível isso hoje. Mas se fosse possível, ele estaria lá chacoalhando tudo no túmulo. Porque ele queria construir uma casa para Deus. Eu e você somos a casa de Deus hoje.
Eu e você somos aquilo que Davi queria construir materialmente, mas Deus fez espiritualmente falando. Eu e você somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Quando você encontrar o rei Davi, talvez ele te pergunte: olha, como que era ser o templo de Deus na terra? Como que é ser a habitação de Deus todos os dias, 24 horas por dia, dia, noite e dia? Como que era andar com ele dentro de você o tempo todo? Como era andar com ele o tempo todo? Davi só queria construir um tabernáculo para ele habitar. Mas eu e você somos esse tabernáculo, e o que nós fazemos com isso? Nós vivemos como se ele não existisse dentro de nós. Nós vivemos como se ninguém tivesse dentro de nós. Mas há o Espírito Santo de Deus, e ele anseia pela comunhão que foi perdida lá no Éden por Adão e Eva, que foi restabelecida na cruz através do sacrifício de Jesus, para que eu e você tivéssemos essa comunhão com ele. Para que eu e você tivéssemos essa comunhão com ele. Aleluias. Permanecendo viúva por 84 anos, ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Sabe o que eu entendo? Essa mulher estava literalmente morta na sua carne. Essa mulher, ela era totalmente espiritual, assim como Simeão também era. Eles viviam através do Espírito Santo, mesmo sem o Espírito Santo estar liberado sobre a face da terra, por causa da condição do seu coração, por causa do seu eu, do seu caráter. Eles foram habilitados a ter uma comunhão que nenhum homem na face da terra tinha, talvez. Digo talvez, que até pode ter tido, mas eu não sei. Mas que a palavra diz, somente os dois ali. Tudo que muitos sonhavam em ver o Messias, nem mesmo os maiores sacerdotes de Israel tiveram o discernimento de ver o Messias. Tanto é que Jesus parou diante de Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras, e olhou para Jerusalém e chorou. Chorou olhando para Jerusalém, dizendo: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Imagine o que passou no coração de Jesus, olhando para o seu povo, que tinha o discernimento, deveria talvez ter o discernimento de identificá-lo como rei ou Messias. O povo não estava identificando. É a mesma coisa dele olhar para tantas igrejas na face da terra. E quando eu falo igrejas, eu chamo a responsabilidade para mim e para você individualmente, porque eu e você compomos a igreja de Cristo na face da terra. Ele olhar para dentro de nós e dizer: ah, meu filho me negligencia, minha filha me negligencia. Ele corre atrás das coisas dele, mas ele deixa as minhas de lado. Ele mal olha para mim, só olha para dentro dele. Ele olha para dentro da carne dele, ele olha para a sua necessidade, ele olha para os seus afazeres e esquece de olhar para mim. Quando eu mudo a minha mentalidade, que Jesus disse assim: olha, se você buscar verdadeiramente a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantos irmãos aí fora a gente vê buscando, correndo atrás somente do ouro? Está errado? Se tiver com o propósito certo, não está errado, está certo. O ouro vai correr atrás dos filhos que são terras férteis. O ouro correrá atrás dos filhos que são terras férteis, igreja. Aleluias. Simeão e Ana tiveram o discernimento de que o Messias estava ali diante deles. Eles tiveram o discernimento que o Messias estava ali. Aleluias. Pode passar. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade, Nazaré, na Galileia. Senhor, nós dizemos: Senhor,
Vem, Senhor. Mas Ele já está. Nós chamamos, pedimos para Ele vir, mas Ele já está dentro de nós. João capítulo 16, verso 1. Eu vos tenho falado, o Senhor Jesus falando, eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Aí o Senhor Jesus já estava com aproximadamente 31, 32 anos. Eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai, nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni antes. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Preste atenção. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza porque eu disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Que promessa maravilhosa que o Senhor Jesus revela ali para os discípulos e apóstolos, para todos que estavam ali ao seu redor. Porém, já havia gente desfrutando do Espírito Santo. Já havia gente desfrutando dele sem o Senhor Jesus ter enviado ele. Já havia gente desfrutando dele. Já havia gente desfrutando dele. Sabe, eu entendo que esse ano o Senhor já permitiu a gente começar a liberar algumas palavras com mais substância aqui no nosso meio. E se eu puder te dar um conselho, eu não perderia por nada, porque o que Ele vai edificar em você, te prepara. Aquilo que Ele estava falando para os discípulos e para os apóstolos ali, que se Ele não fosse para o Pai, Ele não liberaria ainda o Consolador, mas se Ele fosse, era bom que Ele fosse, porque aí Ele podia liberar. Já tinha gente bebendo dessa água, porque simplesmente tinham aprendido o segredo da parte do Pai. Tinham aprendido o segredo, que era ter um coração puro, obediente, disposto a obedecer, que o Senhor já tinha ensinado lá atrás, mas que Ele não tinha revelado ainda sobre o Espírito Santo. E o Simeão e Ana desfrutavam daquilo já. Simeão e Ana se banqueteavam da presença do Espírito Santo e das revelações dadas a ele. E o Espírito Santo disse um dia para Simeão: olha, fica tranquilo, você não vai morrer enquanto você não vê o Salvador. Os segredos de papai são para os filhos fiéis. Os segredos do Senhor são para os filhos fiéis. Como Simeão e Ana, o Senhor havia confirmado para eles: olha, fiquem tranquilos, vocês não morrerão enquanto vocês não verem o Redentor de Israel. Por causa da condição do coração dos dois. Se eu puder te dar um conselho, quando você identificar a sua alma produzindo fruto da carne, repreenda o mais rápido possível o seu eu. Mate o mais rápido possível o seu eu. Seja um homem espiritual. Seja um homem que o fruto do Espírito é fluindo ali natural, esteja fluindo naturalmente através da sua vida. Nisso você vai se conhecer de quem você é em Deus. Quer medir a sua espiritualidade? Existe uma forma de medir. Existe uma matemática espiritual de como medir a sua espiritualidade em Deus. O nível que eu e você somos maduros em Deus. Sabe quem pede perdão primeiro? Não é aquele que está certo ou aquele que está errado. É aquele que entendeu o Evangelho, que Deus manda perdoar e acabou. Deus mandou, pronto. Pronto. Se eu não perdoar o meu irmão, eu não vou para os céus. O meu pai não me perdoa. E aí? E aí? Quanta falta de perdão você carrega na sua vida?
A quem você tem que liberar perdão? A quem você tem que pedir perdão? Para quem? Aquele que pede perdão primeiro é aquele que entendeu o evangelho antes, não é aquele que é bonzinho, é aquele que é inteligente. É aquele que é inteligente. Enquanto tem bastante ainda. Enquanto o mundo esperava o Redentor, Simeão e Ana já estavam se banqueteando na presença dele. Eles já estavam se banqueteando na presença do Espírito Santo. Já estavam bebendo da fonte de água viva. Já estavam desfrutando da presença dele. Já estavam desfrutando da comunhão dele. Já estavam desfrutando da revelação dele. Já estavam desfrutando dos segredos do Pai. É como eu e você muitas vezes. A gente fala, Senhor, vem Espírito. Vem Espírito. E ele fica aqui olhando para nós. Eu estou aqui, mas ninguém está me vendo. É exatamente isso, igreja. Eu estou aqui, mas ninguém está me vendo. Ninguém está me notando. Porque eu e você somos o templo dele. Eu e você somos o templo dele. O que nós fazemos é, Senhor, Tu és o convidado de honra aqui neste lugar. Assume, receba o lugar de honra aqui neste lugar. Porque nós sabemos que Ele já está aqui. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de um homem carnal para um homem espiritual. E quando eu passo a viver, daqui a pouquinho vamos chegar lá. Aleluias. Eu o enviarei, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus estava prometendo ainda que enviaria o Espírito Santo. E quando ele vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quando a gente faz uma coisa errada? Sabe aquela voz que fica falando com você, vai, conserta, pede perdão, se arrepende, se humilha? Esse é o Espírito Santo de Deus falando contigo. Aquele que te encoraja a negar o seu eu ainda mais. É o Espírito Santo falando contigo. Aquele que encoraja você a encher o seu ego. Esse é o inimigo da tua alma. Aquele que te encoraja a você ter orgulho. Esse é o inimigo da tua alma. Agora, aquele que te encoraja a obedecer a palavra é o Espírito Santo de Deus. Aquele que te encoraja a ser manso e humilde, esse é o Espírito Santo de Deus. Aquele que te encoraja a amar e perdoar, esse é o Espírito Santo de Deus. Aquele que te encoraja a ser um homem e uma mulher melhor, esse é o Espírito Santo de Deus. Aleluias! Volta por favor, Bruno. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, quando ele vier, ele já veio para mim e para você, ele já está em nós. Ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe aquilo que saiu dos lábios do Ícaro agora há pouco aqui sobre os 7 anos? É o Espírito Santo fluindo através dos lábios com as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Um pouco e já não me vereis mais um pouco e me vereis. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros, o que significa isso que ele nos diz, um pouco e já não me vereis, e um pouco mais e me vereis? E por que eu vou para o Pai? E perguntavam, que quer dizer um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Eles não compreendiam porque ainda não tinham o Espírito Santo de Deus, mas Simeão e Ana já estavam compreendendo aquilo ali há muito mais tempo, igreja. Há muito mais tempo do que aqueles que estavam andando com o Senhor. Há muito mais tempo. Quanto mais eu e você nos consagrarmos em obediência ao Senhor,
em santidade ao Senhor, mais o nosso espírito governará sobre a nossa alma. Nós começaremos a ser homens e mulheres espirituais. Deixaremos de ser homens e mulheres almáticos. E a nossa carne já estará morta. Sabe qual que é a função da nossa carne? É morrer, para que o Espírito possa governar. Se a carne não morre, o Espírito não governa. Quando o Senhor Jesus entregou o seu Espírito, Ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E Ele deu o último suspiro. O que aconteceu? O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Preste atenção, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O que o véu, qual era a função do véu dentro do templo? Separava o lugar santíssimo, onde a presença de Deus, a arca da aliança estava. Ou seja, aquela separação que foi feita lá no Éden entre Deus e o homem, já não havia mais. Jesus reestabeleceu a oportunidade do homem conhecer e estar novamente com o Senhor. Jesus, ele veio estabelecer a condição do homem novamente estar e andar com Deus. É isso que ele veio fazer à terra, que Adão tinha perdido lá no Éden. E quando isso acontece, se você analisar a sua vida, preste muita atenção agora. Se você analisar a sua vida, você ali, Gálatas capítulo 5. Vamos ler Gálatas capítulo 5, só para que você entenda melhor antes. Gálatas 5:16. Por favor, Bruna. Paulo, revelando através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo revelando a Paulo. E ele escrevendo à igreja da Galácia. Ele disse assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Olha o conselho que ele dá para os Gálatas. Andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Ele começa falando aí: olha, andai somente no Espírito e jamais faça o que é da carne. Pode passar. Preste atenção. Porque a carne luta contra o Espírito. Sabe aquela luta diária que eu e você temos? Sabe aquela batalha tremenda entre a carne e o Espírito? Para pecar, não pecar, para fazer o que é certo, o que é errado, para obedecer e não obedecer, para estar na igreja, não estar na igreja. Você não faz ideia do que o diabo preparou para mim e para você. Os demônios prepararam para você não estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Sabe quantas mensagens eu recebi hoje no meu celular dizendo: pastor, hoje eu não vou poder ir no culto, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Umas 6, 7 mensagens pelo menos. Não foi, Gilmar? 4 eu mandei pro Gilmar. E o Gilmar vê quem vem, quem não vem, pra gente saber depois. Pra gente mandar uma mensaginha pra você. Sentimos a tua falta, queridinho, no culto. Sabe aquela ovelhinha querida? Que tem que tratar com leitinho? É isso. É bem isso, igreja. Mas quando o crente é maduro, ele não precisa receber mensagem. Ele já sabe que vai estar lá na presença de Deus. Amém, igreja? Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que vocês querem fazer. Não é que Paulo falava? O que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Pode passar. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Se eu e você somos homem espiritual, guiados pelo Espírito Santo, se eu tenho um nível de obediência à palavra e um nível de santidade, pelo qual o Senhor liberou a palavra sobre nós no culto de terça ou quarta-feira, no culto de Ano Novo, se eu estou vivendo aquela palavra, naturalmente eu vou começar a ser um homem guiado pelo Espírito. Eu vou ser um homem e uma mulher espiritual. Obrigado, irmão Dema. Para esse relógio aí, por favor. A Bruna é culpada hoje, glória a Deus. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber. Preste atenção, essas são as obras da carne: imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria,
inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoísta, discórdia, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso é coisa muito séria. A igreja, muitas vezes, ela brinca de ser igreja. É muito sério, meus irmãos. A igreja brinca de ser igreja. Muitas vezes porque ela não conhece quem ela é e o que o Criador espera da sua noiva. Mas o fruto do Espírito é, ou seja, se você é um homem carnal ainda, se você é um homem almático, aqueles frutos ali que eu acabei de ler, eles vão falar, você vai expressar aqueles frutos, você vai sentir aquilo. Mas se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, esses frutos aqui vão estar na sua vida, vão estar presentes, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Paciência, né, meus irmãos? Benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existem lei. Quer saber e medir o seu nível de espiritualidade? Só nesses versículos aqui você já tem a fórmula. Aí você vai poder definir quem você é em Deus. Se você está no caminho certo ou no caminho errado. Se você está indo para o céu ou para o inferno. Da onde o seu destino, através das suas atitudes, estão te levando. Só ali você já consegue, não precisa nem de mais outros. Só ali você já consegue saber se você é um homem espiritual ou é um homem almático. Só aí você já consegue definir quem você é em Deus. Agora eu quero te perguntar, qual era o nível de espiritualidade de Simeão e Ana? Que aqui nesse contexto o Espírito Santo já estava liberado. O Senhor Jesus já havia morrido, crucificado, ressuscitado, no terceiro dia já tinha voltado para o Pai e enviado o Consolador que vem em Atos capítulo 1, capítulo 2. Já havia vindo. Ele já estava na terra nessa época. Na época de Simeão e Ana não estava. Qual é o nível de dificuldade? Porque hoje o Espírito convence. Hoje Ele nos ajuda. Hoje, se você pede para Ele, Ele com muito prazer vai te ajudar a vencer todas as barreiras e dificuldades que eu e você temos na nossa vida para vencermos. Nós temos um ajudador. Nós temos aquele que nos ajuda, que nos consola, que nos ama, que nos encoraja a irmos, sermos mais santos, mais obedientes na palavra, a sermos mais homens e mulheres dependentes e obedientes na palavra de Deus. Mas Simeão e Ana não tinham. Mas eles buscavam o Senhor em obediência. E o que eles ganharam da parte de Deus? Qual o presente que eles ganharam de Deus? O Espírito Santo. Eles ganharam Ele antes de todo mundo. Eles desfrutavam do que todos anseiavam em ter, mas ninguém tinha. Eles já tinham, porque eles tinham entendido muito antes de muita gente. Eles já tinham mudado a sua mentalidade muito antes de muita gente. Isso é demais para o meu entendimento, igreja. Isso é demais para o meu entendimento, igreja. E eu quero te convidar a se colocar de pé agora. Se prepare, porque grandes palavras serão liberadas, palavras que gerarão vida e vida em abundância em todos aqueles que desejam, serão liberadas a partir deste púlpito, a partir de agora. Não que não estava sendo, mas porém nós entramos num outro tempo de Deus agora, em que nós temos a permissão de liberar um alimento um pouquinho mais sólido para você. O Senhor uma vez disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu entendo que quanto mais nós entramos no Senhor, quanto mais nós estivermos com o Senhor, mais revelações Ele estará liberando para cada um de nós. Ah, pastor, eu sou jovem demais. É jovem dessa forma que o Senhor deseja usar. Ah, pastor, mas eu já sou idoso de idade avançada demais. É dessa forma que o Senhor deseja te usar. Ah, pastor, mas eu não sou casado. É dessa forma que Deus deseja te usar. Ah, mas eu sou casado. É assim, da forma que você está hoje.
que o Senhor deseja te usar como instrumento poderoso nas mãos dEle. Por isso que Ele tem aberto o entendimento de muitos aqui nesse lugar, para que venhamos a viver o novo de Deus, pelo qual tanto nós anseiamos. O resto desaparece, simplesmente a te mexer. Sim, Senhor. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Adora Ele, adora Ele. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Sim, Senhor. Profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, à essência. Eu discerno no meu espírito que essa noite é uma noite de oportunidades em nosso meio. Nessa noite o Espírito Santo fortalecerá a muitos aqui nesse lugar, que somente com a ajuda e com a força dEle nós poderemos viver o que está proposto para que venhamos a viver. E eu quero te convidar nessa noite, você que deseja colaborar, como Simeão e Ana colaboraram para o cumprimento do propósito de Deus. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, porque eu entendo que essa oportunidade é para todos aqui nesse lugar. E o Senhor não deseja que ninguém fique sem receber nessa noite. Ele deseja liberar sobre todos, nas mais diversas formas e medidas. E eu quero te convidar somente para colocar as suas mãos assim em posição de receber. E eu vou profetizar e liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que envolve o seu nome de forma sobrenatural. Haverá um rebuliço santo a partir de agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do amado Rei, Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus, é que nós ordenamos a partir de agora que toda tempestade fora de ordem cesse agora em nome do Senhor Jesus. Que toda luta fora de hora agora cesse agora em nome do Senhor Jesus. Que toda situação que nós estamos vivendo, que nós temos vivido, que não seja da tua vontade, que seja finalizada agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro um alinhamento geral a partir de agora na vida de todos aqui neste lugar, segundo a tua palavra.
para que venhamos não somente viver os nossos sonhos, mas viver os sonhos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Eis que o Senhor coloca diante de cada um de nós essa noite a oportunidade de vivermos o sobrenatural. Agora caberá a mim e a ti escolhermos se viveremos o sobrenatural, obedecendo e nos santificando a cada dia, nos tornando homens e mulheres espirituais ainda mais, para que venhamos a viver na totalidade o cumprimento dos propósitos e sonhos do Senhor, ou não. Não depende do Senhor, porque a promessa já foi liberada sobre todos nós, mas depende única e exclusivamente do nosso posicionamento e da nossa constante transformação de entendimento, nos santificando pela palavra, nos santificando pelo Espírito, nos santificando não só o nosso corpo, não só a nossa alma, mas santificando tudo o que há em nós, para que tenhamos uma comunhão profunda e poderosa com o Pai, através do Espírito Santo de Deus, para que os propósitos do Senhor se cumpram na vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Eis que eu libero sobre todos as mais diversas medidas. Seja liberado agora, em nome do Senhor Jesus, sobre todos nós, nesse lugar, sobre todos nós neste lugar. Tudo que o Senhor preparou para este tempo, eu libero sobre as vossas cabeças agora, sobre as vossas vidas, sobre as nossas vidas, para que Ele venha receber o fruto que iremos produzir a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele está aqui e deseja ser adorado mais um pouco através da sua vida. Aproximei, permaneci, o teu olhar consumiu. Eu sou todo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, pode
Fale em línguas aí no seu lugar, você que pode. Adora Ele. Adora Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Sim, Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Tua olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença, meu prazer. Reconhecido por ninguém. Deixa Ele receber a sua adoração. Minha glória é Deixa Ele receber isso a Ti. as mais puras palavras que saem dos nossos lábios. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer.
Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluias. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias. Glória a Deus. Serão 7 dias, 14 ou 21. Por que nós estamos fazendo dessa forma nesse ano? Eu não tenho como falar para vocês, olha, eu vou fazer 21 dias. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer o máximo de dias possíveis. Mas eu não sei se todos sabem, eu estou com um probleminha de saúde e eu preciso tomar alguns cuidados a mais. Então eu preciso vigiar nessa questão também. Amém? E é isso. Por esse motivo, então eu não posso colocar algo para a igreja fazer, sendo que eu não sei se eu vou fazer. Eu preciso ser o primeiro a dar exemplo para vocês. Amém? Mas eu vou fazer o máximo possível para que eu consiga chegar ao máximo de dias possíveis, em nome de Jesus. Mas nós estaremos fazendo 7, 14 ou 21 dias. Você pode escolher entre o jejum total ou parcial. Nós faremos com água, no máximo, tomando um chazinho ali ou aqui, uma água com sal, açúcar ali, um soro fisiológico. Mas você que deseja fazer jejum de Daniel, ou tirar doce, ou tirar chocolate, ou tirar alguma coisa da sua alimentação, você é muito bem-vindo nesses 21 dias. Eu entendo que será um mover sobrenatural. Você já viu o que foi o culto do Ano Novo, você já viu o que foi esse culto sobrenatural. Eu fico imaginando e vislumbrando o que o Senhor fará a partir desses cultos que estão por vir, em nome de Jesus. Nós entramos numa nova estação do Senhor. Nós entramos num novo tempo de Deus. Agora, não fique de fora por nada. Faça parte do que o Senhor está fazendo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Mili. Nós iniciaremos, o pastor Rodrigo vai postar no grupo da igreja ali, amanhã à noite, meia-noite, nós estaremos iniciando lá. Em nome de Jesus, ele vai postar um vídeo lá dando explicações, certo, pastor? De como vai funcionar bem certinho, para que você não tenha dúvida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque as suas mãos assim em posição de receber. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pela manifestação da sua presença. Que o Senhor seja ainda mais adorado a partir de agora na nossa vida. Todos os dias que nós possamos ver-te, ouvir-te, falar contigo, que nós possamos ter uma comunhão profunda, concisa e poderosa com o Senhor, a cada dia que passa na vida de cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o mês de janeiro de cada um dos teus filhos. Que haja, Senhor, prosperidade, que haja abundância, que haja paz, que haja amor, que haja um alinhamento geral na vida de cada um de nós, segundo os propósitos do Senhor, mas principalmente, Senhor, que haja uma manifestação sobrenatural do teu Espírito Santo na vida de cada um de nós, para que tenhamos esta comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos, te damos a honra e a glória em tudo, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Dias de revelações profundas e poderosas estão por vir neste lugar. E o Senhor estará levantando a vida de muitos aqui neste lugar, como bocas proféticas. Homens e mulheres em que o Senhor terá compromisso com a sua palavra, que saem da sua boca, que saem dos seus lábios. Homens e mulheres que dirão, faça chuva, e choverá. Homens e mulheres que dirão, cesse a chuva, e cessará a chuva. Homens e mulheres que decretarão decretos sobrenaturais neste lugar. Filhos maduros e fiéis estão se levantando neste lugar ainda mais,
amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, ide em paz, e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Não saia sem dar um abraço aí, no mínimo em 10 irmãos do seu lado. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.